Bom dia, não, eu ainda estou no programa. Boa noite, pessoal, olha só, tem alguém aí? Eu vou agora gravar o programa de sexta, porque eu vou estar em cirurgia na sexta e não posso fazer o programa. Então, se vocês, eu resolvi fazer uma live para que vocês possam participar comigo desse programa, ok? Então eu vou esperar as pessoas entrarem. Renata, boa noite, Cris, seja muito bem-vinda. Cris, deixa eu ligar aqui, compartilhar. Eu quero compartilhar a live lá no Despertando para a Vida, que eu prometi que eu faria isso. Por alguma razão meu teclado parou de funcionar. Tem oi, Elza, Ângela, quem mais tem, gente? O Xandão, e aí, Xandão, beleza? Saudades de ti, também tô. Deixa eu see more. Here we go. Vou colocar aqui. Tirar esse teclado aqui que ele tá me atrapalhando. Todos com saudades de você. Eu também tô com saudade de todo mundo, gente. Hoje vocês vão participar comigo da gravação do meu programa de sexta. Vai ser sobre relacionamento. Então, deixa eu entrar aqui e compartilhar para as pessoas que eu disse que eu compartilharia. Então eu quero voltar a falar hoje sobre relacionamentos. Gente, olha só, o programa é diferente, lembra? Que ele vai ser gravado agora, mas ele vai ao ar na sexta-feira somente. Então, se você quer, por ser gravação e é a primeira vez que eu faço desse jeito, hoje a gente pode pedir músicas. Então, se você quiser pedir alguma música, mas tem que ser envolvendo relacionamento, tá, gente? Para fazer sentido, porque senão não faz sentido. Se você quiser enviar uma música para mim, aliás, pedir uma música, manda um WhatsApp para mim. E quando eu começar a gravação do programa, eu leio a sua mensagem, tá bom? Mas tem uma regrinha, eu coloquei na descrição do vídeo aqui, ó. Tem que falar o teu nome, de onde tu é, a música que você quer ouvir e para quem você quer mandar essa música. Tipo o show da Xuxa, assim, lembra? Eu quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra você. É mais ou menos assim. Mas o programa, quando a gente começar a gravar, deixa eu mandar um beijo pra Janete, pra Aida, a Venâncio tá conectada, pra Elza, pra Cris, quem mais tá aí? Pro Xandão. A Juju tá aí, Xande? Regiane, obrigado, todo mundo gostou da minha camisa, presente de aniversário, gente. Ok, vamos lá então. Xandão, a Juju tá aí? Se a Juju tiver aí, manda um beijo pra ela. Juju, tio Dani tá aqui. Deixa eu escolher o vinho. Um beijo pra Juju. Ai, que legal, saudade, Juju. Léo, querido, tudo bem? Luana, gente, vamos lá, temos que começar a gravar. É o seguinte, eu tenho que gravar segmentos de 15 minutos. Então lembra, isso aqui é a gravação do programa, tá? Se vocês quiserem participar, fiquem bem à vontade, podem enviar as perguntas de vocês, no ar eu respondo. Hoje eu quero falar sobre relacionamento tóxico, vou voltar a falar sobre relacionamento tóxico e também eu quero falar sobre 15 formas simples de parar de se preocupar com o que os outros pensam a teu respeito. De novo, relacionamento tóxico e 12 formas simples de parar de se preocupar com o que as pessoas pensam a teu respeito. Ok? Então, se vocês quiserem participar, fiquem bem à vontade, mandem as suas perguntas, mandem os seus comentários e no ar eu vou responder. Deixa eu fazer mais um compartilhamento. Quem entrou agora,
clica ali e compartilha para a gente ter bastante gente participando aqui. A Juju ficou toda feliz e disse que esse mês é aniversário. Eu sei, Juju! Aniversário da Juju, gente. Vamos desejar feliz aniversário para Juju. Happy birthday to you. Tio Dani vai fazer um vídeo para ti, Juju. Pode deixar. Vamos trabalhar agora? Vamos lá, então. Eu tenho que começar a gravar. Ok. Lembrando que é a primeira vez que eu gravo. Vamos ver como é que vai ficar isso, gente. Estou um pouco nervoso. Ok. Tá tudo pronto aqui. Vamos lá, gente? Vamos começar a gravar esse negócio, então. Gravação de áudio. Ok. Vamos lá, então. São blocos. Tem alguma coisa que eu tô fazendo? Ah, até que tá dando eco. Ah, tá, beleza. São blocos de 15 minutos. Como conseguimos nos desligar de alguém que nos faz mal, mas não conseguimos nos afastar da pessoa? Elza, fala mais, Elza. Explica melhor para que eu possa responder ao vivo, tá? Ao vivo não, no ar. Atenção. 3, 2... Deixa eu testar aqui. Tá legal. 1. Bom dia, good morning, buenos dias everyone. Gente, que maravilha começar mais uma sexta-feira grudadinho com você, que está sempre me ouvindo toda sexta-feira das 8 às 10 da manhã, aqui na Positivo Extremo Rádio. Nós somos a rádio que sintonizamos com o teu crescimento e a tua evolução. Os nossos 7 objetivos são o holismo, a espiritualidade, o coaching, o amor, a consciência social, o positivismo e cuidado com o planeta. Nós emitimos a nossa programação direto dos nossos estúdios em Miami, com mais de 50 programas de segunda a sexta em mais de 30 cidades ao redor do mundo e mais de 50 especialistas nos acompanham nesse despertar da consciência. Estados Unidos, México, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Brasil, Argentina, Índia, Alemanha e também Espanha. Todos esses países estão presentes em nosso movimento mundial e a cada dia mais e mais estão se unindo. Eu convido você para visitar nossa página, visitar nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. Desfrute, aprenda e compartilhe. Para participar dos nossos programas, você pode entrar em contato via WhatsApp através do número 1-772-485-1732. Hoje é sexta-feira maravilhosa e eu estou conectado com nossos estúdios em Miami. Eu sou o teu host, Dan Wilms, e mais uma vez eu quero conversar com você sobre relacionamento. Gente, quantas pessoas estão hoje em dia sofrendo com problemas em relacionamento? Quantas pessoas estão vivendo uma vida que não gostariam de estar vivendo? Quantas pessoas estão vivendo dinâmicas ou repetindo dinâmicas que não gostariam de estar repetindo, mas no entanto estão lá, grudadas naquele osso? Quantas vezes será que você que está em casa me ouvindo ou no trabalho me ouvindo nessa manhã de sexta-feira está pensando, parece eu? Eu sempre digo, eu gosto de brincar, quem nunca? Quem nunca pensou num amor antigo e ficou imaginando como é que seria a minha vida se eu ainda estivesse com ela ou com ele? Como é que seria a minha vida, como é que seria o meu relacionamento se eu tivesse escolhido outra pessoa? E se eu tivesse feito isso ou aquilo? E se eu não tivesse feito as escolhas que eu fiz? Onde eu estaria vivendo? Com quem eu estaria morando? Qual seria a qualidade desse relacionamento? Meus queridos amigos, todos nós passamos por isso. E eu gosto de pensar que não é ruim a gente fazer esses questionamentos. Questionamentos existem para serem feitos. No programa de hoje, nós vamos passar 2 horas conversando sobre relacionamentos tóxicos, ok? E como transformar esses relacionamentos tóxicos em saudáveis.
E também eu quero compartilhar algo contigo que eu recebi essa semana, que foi um Twitter que eu recebi, que me chamou muita atenção. E o Twitter dizia assim: 12 simple ways to stop worrying what other people think of you. Traduzindo para o português, gente, 12 maneiras simples de parar de se preocupar com o que os outros pensam a teu respeito. Então, no programa de hoje, eu vou conversar com cada um de vocês que está na escuta sobre como transformar um relacionamento tóxico em saudável e também 12 maneiras práticas e bem simples de parar de se preocupar com o que os outros pensam a teu respeito. Você pode participar do nosso programa ouvindo ele sempre através do site www.positivoextremoradio.com. E vale lembrar que, como sempre digo, nós somos a rádio que sintonizamos com o teu crescimento e a tua evolução. Quero mandar um beijo enorme para a Janete, para a Elza, para a Adri, para o Alexandre, meu sobrinho, para a Juju, minha sobrinha linda, filha do meu sobrinho tão querido, para a Cris, para quem mais? Para a Aida, lá de Venâncio Mares, para a Luana, também de Venâncio, para o Léo, e para a Regiane Bonadim, e para a Janete Becker, que é de Venâncio também, e para todo mundo que está na escuta. Para a Bernadette, minha querida Bernadette, um beijo enorme para você. Para a Cris Maciel, para a Graziela Marinho, para a Renata Barreto, lá do Texas. Olha, até o Texas conectado com a gente. Para a Aline Pelizari, lá de Caxias do Sul. E para a família linda que ela tem, um beijo enorme para a Lina. Para a Leila Moraes, lá de Macaé, estado do Rio. Para Leila Moraes, lá de Macaé, Leila de Macaé. Eu, quando fui missionário, Leila, eu tive um companheiro, Elder Trindade, e ele era muito engraçado. As pessoas perguntavam: Trindade, de onde tu é? E ele dizia: eu sou de Macaé, estado do Rio. Então, para vocês lá de Macaé, estado do Rio, um beijo enorme para vocês. Nós vamos começar um programa maravilhoso falando sobre amor, e falando também sobre relacionamento. E por que esses relacionamentos se tornam tóxicos? Será que nós... Deixa eu parar um pouquinho, gente. Não dá um beijo não para Nicole, que é a Nicole que um tempão trabalhou comigo. Um beijo enorme para Nicole. Saudades da Nicole, gente. Que legal. Vamos focar aqui, vamos trabalhar um pouquinho então? Sexta-feira, dia maravilhoso, e que bom começar o dia com vocês. Vale lembrar que nós estamos ao vivo, nós estamos no ar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e você pode checar nossa programação através do site www.positivoextremoradio.com. Eu quero dizer o seguinte: hoje eu vou falar sobre as 12 formas simples de você parar de se preocupar com o que os outros pensam a teu respeito e como transformar relacionamento tóxico em saudável. Relacionamento tóxico, gente, é uma coisa muito complicada, como todos nós sabemos. Porque ele ou eles raramente começam tóxicos. É uma bobagem achar que relacionamento tóxico começa tóxico. Não começa. Começa bem, tem muito amor, tem muito carinho, tem muita paixão, e daqui a pouco começa a azedar. Eles geralmente começam bem, na verdade. Eles são divertidos, eles dão prazer e trazem, na maioria das vezes, a quantia necessária de memórias felizes, até que essa bendita toxicidade começa a invadir. Essa invasão tóxica geralmente começa lenta, e antes que você perceba, você está acorrentado ou acorrentado em um relacionamento tóxico. Você não vê mais saída, mesmo que se sinta totalmente miserável nesse relacionamento. E a pergunta que eu faço é: quantas vezes você já esteve num relacionamento assim? Tu sabia que ia dar M, tu sabia que não tinha futuro, tu sabia que não ia dar certo, mas o que a gente faz? A gente diz: não, mas dessa vez vai ser diferente. Quantos de nós já entramos em apuros nessa vida por pensarmos que não, dessa vez vai ser diferente? No começo, como diz a Janete, é só beijinho, depois pau. É difícil, gente. Lembra que não começa ruim, começa bem.
É muito importante que você entenda que um relacionamento tóxico é muito importante, que a gente comece a entender o que é um relacionamento tóxico, ok? Eu vou te fazer um convite. Você pode, depois da nossa programação, correr lá no meu site www.mudancapositiva.com, clique em material online e lá você vai encontrar o link para baixar um e-book onde fala tudo sobre relacionamentos tóxicos. Ok? Eu também quero dizer o seguinte, que dessa vez, se você tiver à vontade, você pode me contar a sua história. Você pode enviar um WhatsApp para a gente através do 1-772-485-1732. Mas a pergunta que eu sempre faço e que eu gosto de fazer quando eu comecei a preparar para esse programa, porque eu já falei sobre esse assunto alguns meses atrás, gente. Vocês que me acompanham, vocês que já ouviram esse programa, que acompanham os meus programas, que acompanham as minhas lives, a família do Grupo Despertando para a Vida, um beijo enorme para todo mundo Despertando para a Vida, já me ouviu falar desse assunto. Só que por alguma razão muito interessante, na última semana eu recebi mais de 200 mensagens nas minhas redes sociais com perguntas sobre relacionamentos tóxicos. Isso me chamou a atenção. Há muito tempo atrás, quando eu decidi trabalhar com o que eu trabalho e usar as redes sociais para compartilhar as minhas ideias, compartilhar o meu conhecimento, compartilhar as minhas experiências, eu fiz o seguinte acordo com o universo. Todas as vezes que a mesma pergunta surgir várias vezes durante a semana, eu irei estudar sobre esse assunto. Então eu resolvi trazer novamente esse assunto como pauta do nosso programa, porque é muito interessante. É muita gente, imagina, gente, mais de 200 mensagens eu recebi em uma semana, me falando, me perguntando, me contando histórias sobre relacionamentos tóxicos. Será que você foi uma dessas pessoas? Será que você foi uma dessas pessoas que mandou mensagem para mim me perguntando sobre como melhorar o teu relacionamento? Como saber que você está em um relacionamento tóxico? Talvez foi. Mas é importante que a gente entenda que a gente pode sim melhorar um relacionamento, que a gente pode sim consertar um relacionamento tóxico. A verdade é que você consiga, ou talvez consiga ou não consiga consertar ou melhorar um relacionamento tóxico. Mas há, sem sombra de dúvida, alguns passos que a gente pode tomar para tentar melhorar ou consertar de vez. Eu costumo dizer o seguinte, eu prefiro tentar do que mais tarde me arrepender por nunca ter tentado. Então nós estamos hoje conectados nessa sexta-feira aqui nas ondas do rádio para pelo menos tentarmos melhorar os nossos relacionamentos. Em alguns casos, meu querido amigo, minha querida amiga, uma comunicação transparente, duas pessoas dispostas, pode melhorar grandemente a qualidade de um relacionamento. Algumas vezes algumas vezes a ponto de nunca nem mesmo os mesmos lembrarem que tiveram problemas. Algumas vezes a outra pessoa está completamente sem vontade de mudar, ou pelo menos mudar a forma como trata você. Se esse for o seu caso, você deve estar se perguntando até que ponto vale a pena manter essa pessoa em sua vida. Se esse é o seu caso, porque muitas vezes as pessoas me procuram durante os treinamentos, nas minhas aulas, nas palestras e falam, eu quero, mas meu parceiro não quer. Eu quero, mas minha esposa não quer. Eu quero, mas meu esposo não quer. Gente, é muito importante que os dois queiram. Uma andorinha sozinha não faz verão. Um barco precisa de dois. Quando você vai remar, tu tem que remar com os dois remos para ir numa direção certa, numa direção reta, porque senão começa a andar em círculos. É importante que os dois façam esforço e que os dois queiram. E que se o outro não quer, você tem que se perguntar até que ponto eu estou disposto a manter esse relacionamento e manter essa pessoa na minha vida. E essa é uma decisão que somente você pode tomar. E antes de tomá-la, eu acredito que é muito importante que você se prepare para tal.
Procure não agir como quando estiver com o coração ferido, com mágoas, com raiva ou com ressentimento. Nós temos a tendência a nos arrependermos mais tarde da forma como nós gerenciamos as nossas decisões nesses momentos desafiadores. Deixar a poeira baixar e pensar com a cabeça é muito importante nesses momentos. Relacionamentos com parentes, ou com o pai, ou com a mãe de seus filhos tendem a ser os mais desafiadores. Estes são os que geralmente vão exigir de você mais esforço e a criação de limites. Até onde você irá permitir que essa ou essas pessoas entrem na sua vida e no seu espaço. Determinar essas barreiras ou limites é de extrema importância. Nós vamos falar um pouco mais hoje sobre limites. E é muito importante que a gente saiba, que a gente esteja disposto, ok? A pegar pesado. Aí tu vai me dizer, como assim pegar pesado? Gente, pegar pesado sim. Pegar pesado quer dizer que você vai se colocar em primeiro lugar na sua vida. Pegar pesado quer dizer que você não vai se contentar com um relacionamento meia boca, com uma vida meia boca. Não é responsabilidade tua carregar o mundo nas costas. Não é responsabilidade tua salvar esse relacionamento. É responsabilidade de vocês dois. A gente se encontra no meio do caminho. Eu fiz um vídeo um tempo atrás onde eu falo, eu te encontro no meio do caminho. Onde eu falo da teoria, a teoria que eu criei, que é a teoria do 50-50. A teoria do 50-50 é mais ou menos assim. Eu vou 50% e o meu parceiro, a minha parceira, meu esposo, a minha esposa vai 50%. Eu vou até metade do caminho. E eu espero, eu dou o espaço, eu dou a oportunidade, eu dou as ferramentas e a estrutura para que meu parceiro, a minha parceira, meu esposo, a minha esposa possam tirar a bunda do lugar e me encontrar no meio do caminho. Tem muita gente aí fora que tem a mania, tem muita mulher aí fora que quer ser a xirra, que quer ser a mãe do marido e não permite que o marido seja marido. Ela quer ser mãe do cara. E ela corre lá, coloca o cara nas costas e sai correndo em direção à família que eles querem viver, em direção à vida que eles querem viver, e não dá certo. Você precisa de um marido, você não precisa de um filho. E depois você mesmo vai ficar se xingando, vai ficar se maltratando e vai se dizer, por que eu fiz isso? Então para. A tua responsabilidade vai até metade do caminho. É importante que nós tenhamos parceiros, que nós tenhamos esposos e esposas fortes. E é claro que se eles estão num momento onde eles precisam de ajuda, não tem problema. A gente vai lá até o meio do caminho e ajuda eles a caminhar a sua metade. Cada um precisa caminhar a sua metade, gente. Tá fazendo sentido para você? Eu espero que sim. Você está ouvindo a positivoextremoradio.com. Nós somos a rádio que sintonizamos com o teu crescimento e a tua evolução, e eu sou o teu host, Dan Williams. E nós vamos começar o nosso programa hoje ouvindo essa música maravilhosa que eu toco sempre, porque os tempos mudaram, gente. Então fica comigo, nós voltamos após essa música linda e após os nossos comerciais. Primeira sequência está pronta, gente. Deixa eu salvar aqui, ó. Como é que eu salvo isso? É assim. Parte 1. Gente, como eu tô um pouquinho nervoso e é a primeira vez que deixa eu beber, peraí. E é a primeira vez que eu gravo um programa, então eu não quero fazer muita besteira. Eu vou separar no final o último segmento de 15 minutos para ler todas as mensagens de vocês, tudo bem? E procurar responder, pode ser?
Vamos para a parte 2, gente. Ok. Ai, que legal isso aqui. Eu gostei do... Eu vou começar com... Vou fazer o comentário da Janete. E Leila, eu vou voltar para ti. E eu quero falar da Leila e quero falar da Janete. Vamos lá, então. Estão gostando, gente? Tá bom? Vamos para a segunda parte, peraí. Gravação de áudio. Deixa eu ouvir para ver se tá bom. Peraí. Vai que não esteja bom. Peraí. Só vou ouvir um teste aqui. Cara, é muita tela que tem aqui, meu Deus. Eu não preciso mais disso. Ok. Parte 1, vamos ver, peraí. Tô ouvindo. Caraca. A qualidade é maravilhosa, quero fazer isso sempre. Vamos lá então? Vamos para a segunda parte. Lembra que tocou a música da Roberta Miranda, agora a gente vai... nova gravação de áudio aqui. Que delícia, que delícia, que delícia essa música. Adoro essa música. Os tempos mudaram. Eu não canso de ouvir essa música, não canso de cantar essa música e tocá-la aqui no nosso programa. Gente, muito obrigado pela participação de todo mundo. E durante os comerciais recebi a mensagem da Janete Sarkis. A Janete disse o seguinte: eu sinceramente às vezes levar um relacionamento nas costas não vale a pena. Hoje eu vejo assim. E tu tá certa, Janete, não tem que ser metade do caminho, gente. É claro que às vezes a gente tem que ir lá e ajudar o outro, a dar uma destrancadinha. Nós temos que parar com essa mania de colocar o nosso parceiro, nossa parceira nas costas e carregar o caminho todo. Não pode ser assim. A Leila Figueiredo, um beijo enorme para a Leila, disse o seguinte: faz muito sentido para mim. O meu casamento não deu certo porque sempre fui mãe do meu ex. Fui casada 26 anos. 26 anos sendo mãe. A gente precisa olhar para o nosso passado e ver qual é o nosso papel. Ok? Vamos lá então, gente, vamos continuar. Para continuar o nosso programa aqui hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o poder de pular fora. Primeiro de tudo, você precisa estar disposto a sair de onde você está. Eu não estou dizendo que você precisa sair do teu relacionamento, mas sim que você precisa encontrar um lugar na sua mente onde você consegue se imaginar saindo desse relacionamento e ainda assim se sentir ok com isso. Também não estou dizendo que você não irá se sentir triste ou não irá sofrer com o fim desse relacionamento. E muito menos dizendo que esse relacionamento irá acabar. Não é isso, gente. Eu estou dizendo que é muito importante para que você consiga iniciar esse processo de cura, ou seja, esse processo de melhoria do teu relacionamento, que você se sinta bem com a possibilidade de acabar o relacionamento. Visualizar isso é muito importante, porque irá ajudar a sua mente a ver que você vai ficar bem, mesmo agora e até mesmo depois, caso isso venha a ocorrer. Não quer dizer que vai ocorrer, mas tu tem que entender e mostrar para a tua mente que se isso acontecer, você vai estar bem. Ok? Essa visualização também vai te ajudar a aquietar essas vozes na tua cabeça. Essas vozes malucas que servem como combustível para o medo da perda, da vergonha, do fracasso e assim por diante. Quando você estiver disposto ou disposta a pular fora do relacionamento tóxico e ver que esse relacionamento tóxico não tem condições de ser melhorado, você então irá finalmente quebrar o ciclo viciante de sacrificar o seu bem-estar para manter a paz nesse relacionamento. Eu gosto de falar com os meus alunos, nós temos um acordo com os meus alunos. A gente chama de red flag. Red flag é uma bandeirinha vermelha. E a bandeirinha vermelha que eu determino que os meus alunos em seus relacionamentos é a frase mental que você diz para ti mesmo. Não, eu nem vou falar nada porque eu não quero me incomodar. A nossa regra é,
Todas as vezes que você tem que dizer para ti mesmo que você não vai falar nada porque você não quer se incomodar, você já está se incomodando o suficiente para você ficar pensando isso. Então, naquele momento, você precisa agir. Você precisa ver se você está muito agitado ou muito agitado. Se você está, te acalma, respira. Mas se você não está, fale. Porque é essa mania boba que nós temos de que eu não vou falar nada porque eu não quero me incomodar, é que começa a destruição dos relacionamentos. No livro que eu estou quase terminando, que se chama When We Grow Apart, quando nós crescemos para lados opostos, onde eu falo só sobre relacionamento, eu explico que essa bandeirinha vermelha, essa frase que você diz para ti mesmo, ou para ti mesma, não, eu nem vou falar nada porque eu não quero me incomodar, é o início da criação de um relacionamento tóxico. Então você precisa matar o mal pela raiz. E matar o mal pela raiz é quando essa frase surgir, eu não vou falar nada porque eu não quero me incomodar, você fala. Você resolve isso. Você não deixa para depois, a não ser que você esteja muito agitado emocionalmente. Aí se acalma. Respira, sai para caminhar. Caso contrário, fale. Isso é muito importante. Porque é ali que começa esse grande mal. E é ali que começa essa destruição. É muito importante isso, gente. E olha só, uma coisa que eu escrevi aqui é o seguinte. Para isso, para tornar esse relacionamento, até entrou uma mensagem aqui da Cris que diz o seguinte, se incomoda, aí é que temos que olhar. Eu gosto disso. Sabe, se incomoda, eu sempre falo para os meus alunos, sempre falo para as pessoas que me acompanham, de que uma vez eu estava num centro espírita aqui na Flórida, aqui pertinho de casa, em Port St. Lucie, e tinha uma senhora dando a palestra, uma velhinha muito querida, baixinha, pequenininha, coisa mais querida do mundo, e ela estava caminhando entre nós, e ela olhou para mim e disse, tá doendo, meu filho? E eu pensei, oh, por favor, eu não. E ela se aproximou de mim, colocou a mão no meu ombro e disse, se está doendo, é porque você pode ver. Se você pode ver, é porque você pode sentir. Se você pode sentir, é porque você está pronto para transformar. E aquilo para mim foi revelador. Então, se algo hoje na tua vida está doendo, está te incomodando, isso é bom. É bom, gente. Porque você está doendo é que você pode sentir. Se pode sentir, você pode ver. Se isso está se manifestando é porque você está pronto ou pronta para transformar. Pronto ou pronta para parar de repetir padrões. Pronto ou pronta para parar de se contentar com uma coisa meia boca. A gente precisa, cada um de nós, ocupar o nosso lugar. Entrou uma mensagem linda aqui da Cris Maciel, lá do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte, quando ocupamos um lugar que não é nosso, nós sofremos. Marido é marido, esposa é esposa. Nada de se colocarmos no lugar da mãe ou do pai do nosso companheiro. Quando fizermos, estamos excluídos. E aí começam os problemas. Começam alguns dos problemas. Não tem nada de errado, gente. Nós olharmos para o nosso marido e sentirmos a proteção de um pai. Não tem problema. Nós olharmos para as nossas esposas e sentirmos a proteção de uma mãe. Não tem problema. Porque às vezes o teu marido é pai dos teus filhos. Às vezes a tua esposa é mãe dos teus filhos. E é comum que esses papéis se troquem. É comum que isso aconteça. Não tem problema nós termos esse olhar. O problema acontece quando nós começamos a ter comportamentos. Aí é diferente. Nesse processo de termos relacionamentos saudáveis, nós precisamos entender que precisam ter limites bem definidos. Você também precisa ter clareza da tua situação. E a partir daí começar a estabelecer limites, mas primeiro aonde? Na tua mente. Os limites tu não estabelece com o outro. Tu estabelece primeiro contigo. Tu estabelece primeiro na tua mente. Esses limites se tornam muito claros quando você desenvolve uma clareza de quais são os teus valores pessoais e como os mesmos têm influenciado os teus comportamentos, para melhor ou para pior.
Se por acaso, olha só, se por acaso você tem desenvolvido o hábito de evitar conflitos ou tentar manter a paz a qualquer custo, a ideia de colocar limites talvez te pareça como algo muito desconfortável, ou até mesmo como se fosse arrumar uma briga ou procurar sarna para se coçar, como muitos dizem. Mas não se preocupe, estabelecer limites não é sinônimo de bater pé, arrumar briga ou sair abandonando o barco, agindo de forma fria, egoísta ou até mesmo como se estivesse desistindo dessa pessoa ou desse relacionamento. Algumas pessoas chegam a se sentir cruéis ao fazerem isso. Talvez você se sinta assim, mas o fato de que você não é responsável vai aos poucos ficar mais e mais intenso dentro de ti. E assim, tu vai dar espaço para que cada um se torne dono das suas próprias emoções, das suas próprias ações e também das suas reações. Nós precisamos parar com essa ideia boba de que se nós formos impor limites, nós estamos puxando briga. De que se nós formos impor limites, nós vamos estar procurando sarna para nos coçar. Gente, que bobagem isso. Não importa o quanto, olha só que importante isso. Não importa o quanto você se importa, ama, e quanto você quer a felicidade dessa outra pessoa. Também não importa o quanto você se preocupa com essa pessoa. Não há nada que fará com que você tenha ou venha a ter controle sobre as emoções, ações e reações das outras pessoas. Você precisa se livrar dessa ideia, porque ela é uma parte gigantesca do que está tornando o teu relacionamento tóxico. A ideia de que tu é responsável pelas emoções, ok? Pelas ações e pior, pelas reações do teu parceiro ou da tua parceira. Isso não é responsabilidade tua. Isso é responsabilidade do teu parceiro ou da tua parceira. E precisamos lembrar que o drama só aumenta o conflito. E aí, me perdoem as minhas queridas ouvintes, mas é aí que algumas mulheres pecam um pouquinho. Quando começam a fazer tempestade num copo d'água. O drama, gente, só aumenta esse conflito. Já a não reação, olha só, a não reação dissolve o conflito. É difícil colocar isso em prática? Eu tenho que confessar. Eu sou alemão, eu sou sangue quente, eu sou de Venâncio Aires, eu dou aquela velha história. Eu dou um boi para não entrar numa briga, para dar uma boiada para não sair. Isso se torna um grande problema. Mas é essencial que a gente entenda a nossa responsabilidade pelas nossas próprias emoções, ações e reações. E que você não é responsável pelas ações, emoções e reações do teu parceiro ou da tua parceira. Porque essa clareza de responsabilidades vai firmar o palco para dissolver esse conflito. E é muito interessante isso. Nas palavras da grande Eleanor Roosevelt, ela disse o seguinte: ninguém pode fazer com que você se sinta inferior sem a tua permissão. Essa frase da ex-primeira-dama dos Estados Unidos mostra o imenso poder que você adquire quando se torna totalmente responsável pelas tuas emoções, ações e reações. E não coloca a culpa ou a responsabilidade em ninguém mais. Semelhantemente, meu querido, minha querida, ninguém, além de você, é autoridade nas tuas emoções. Ninguém entende mais ou melhor das tuas emoções do que tu mesmo. Só você sabe o que você pensa e só você sabe o que você sente. Ninguém consegue saber o que você está pensando e ninguém consegue saber o que você está sentindo. Só você sabe quais são as tuas intenções e por que você faz o que você faz. E por que você diz o que você diz.
Essas escolhas são tuas. Não há como alguém saber disso. Ninguém mais é responsável por isso, e qualquer acusação que alguém faça sobre as tuas intenções, essa pessoa não possui base alguma e, portanto, não requer que você reaja ou responda. Da mesma forma que você não pode se sentir responsável por emoções, por ações e por reações dos outros. É importante que a gente entenda também o seguinte, que você não é o salvador da pátria, que não é tua responsabilidade salvar aquele relacionamento, que não é tua responsabilidade resolver todas as dinâmicas que estão acontecendo nesse relacionamento. É importante que a gente lembre isso. Eu estou recebendo muitas mensagens que estão entrando. Nós vamos agora parar para um comercial, ouvir uma música muito gostosa e nós voltamos em 3 minutinhos. Segura aí, você está ouvindo Deno Wilmes e a Positivo Extremo Rádio. Nós somos a rádio que sintonizamos com o teu crescimento e a tua evolução. Como é que tá, gente? É alto isso aqui? Lari, tudo bom, querida? Boa noite. Vocês me dão um minutinho, gente, eu já volto. Vamos lá então? Eu já gravei 2 partes, nós vamos para a 3ª parte agora. Agora eu vou ler alguns comentários, deixa eu ver. Tinha um comentário que eu vi da Janete. A Leila Moraes, deixa eu ler. Pin comment. Esse vinho também é forte hoje. Para beber. É diferente gravar, né? Vamos lá então. Você é o Salvador. Vamos lá então. 1, 2. Que delícia de música. Você está ouvindo a Positivo Extremo Rádio. Gente, nós estamos hoje conectados através das vias do rádio, através do site www.positivoextremoradio.com. E nós estamos hoje falando sobre relacionamentos tóxicos e como transformar relacionamentos tóxicos em saudáveis. E também daqui a pouco eu vou responder as mensagens que nós estamos recebendo dos nossos ouvintes e
E eu quero falar sobre as 12 formas simples de pararmos de nos preocupar com o que os outros pensam a nosso respeito, ok? Antes do intervalo eu falei que é importante que a gente entenda que nós não somos os salvadores da pátria, que você não é o salvador da pátria. Você pode amar e querer o melhor para essa pessoa ou essas pessoas, mas entenda de uma vez por todas que somente ela ou ela, que somente ele ou ela, ou eles ou elas, têm o poder e têm o controle sobre as suas emoções, sobre as suas ações, talvez o mais importante, sobre as suas reações. Você não pode controlar ou querer controlar isso pelos outros. Então é impossível viver como se você fosse responsável por isso. Livrar-se da ilusão de que você é, de alguma forma ou de qualquer forma, responsável pelas emoções, pelas ações e pelas reações das outras pessoas, pode parecer no início como se você estivesse se livrando de parte de você, ok? Mas é importante que você entenda que você precisa... Deu errado, gente. Tem que gravar isso aqui de novo. Eu não enumerei as páginas aqui, agora eu não sei a ordem. Tá, eu tenho que... Vamos fazer diferente. Eu tenho que fazer 2 segmentos. Vamos fazer diferente. Deixa eu deletar isso aqui. Vamos de novo. Vou modificar o negócio aqui. Vamos lá, então. Que maravilha, que maravilha. Durante os comerciais eu recebi algumas mensagens, eu quero ler essas mensagens para vocês. Uma delas veio lá de Caxias do Sul, da Elza. E a Elza disse o seguinte, eu acho que ela mandou só metade da mensagem, mas diz aqui o seguinte. Outro caso é quando você está bem, diz ela. Você está bem longe da pessoa que te magoou, mas sente obrigação em visitar. Mas sabe que visitar essa pessoa te faz mal, te deixa mal. Se você sabe, Elza, que você vai passar por essa situação, e provavelmente, como eu conheço um pouco da tua história, eu sei de quem você está falando, mas você sente que você tem a obrigação de visitar. E eu acho, e na minha opinião, você tem mesmo. É muito importante que a gente entenda isso, porque às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é o filho, e nós precisamos, gente, chegar um momento que a gente precisa colocar as nossas diferenças de lado, ok? E quando é família, dá o braço a torcer. E eu sei que é difícil, gente, eu sei que é complicado, eu sei que às vezes nós nos sentimos humilhados, mas eu vou dar o braço a torcer, dá o braço a torcer, gente. Olha para aquela pessoa e pensa, e se fosse a minha última interação com essa pessoa? A gente tem essa mania de depois que as pessoas morrem, elas viram santas. A gente muitas vezes tem... A gente não. Mas muitas pessoas aí fora, porque eu não vou me colocar nessa categoria, porque eu já venci isso. Essa ideia de deixar para depois. Gente, se tu tem uma dificuldade, assim como a Elza está mencionando, interage com essa pessoa, olha e pensa, e se fosse a minha última interação com essa pessoa? É meu pai, é minha mãe, é meu filho, é meu irmão, é meu marido, é a minha esposa. Nós fizemos acordo. Nós não estamos vivendo aqui simplesmente porque nós não tínhamos nada para fazer. Não. Esses acordos foram feitos. Mas é difícil. Mas ele me magoou. Ela me magoou. E quando eu vou visitá-lo ou visitá-la, eu não me sinto bem. Uma coisa é amigo, gente. Mas outra coisa é família.
E quando é família, nós precisamos colocar essas bobagens de lado. Aí tu vai dizer, mas não é bobagem, Dan. É bobagem se você fazer o seguinte exercício. Olha para a pessoa e pensa, e se esse momento fosse meu último momento aqui na Terra com essa pessoa? E se esse fosse meu último abraço? E se essa fosse minha última palavra? O que mudaria? Muito muda. Muito muda. Quando minha mãezinha partiu, há quase 20 anos atrás, eu aprendi uma das maiores lições da minha vida. Que a gente não deixa para depois. Que quando a gente ama, a gente perdoa. De que quando a gente ama, a gente deixa claro que a gente ama. Porque o depois talvez não venha, gente. Isso sim, é difícil de lidar. A Leila Moraes, um beijo enorme para a Leila. Ela mandou a seguinte mensagem. Dan, será que eu tenho em mim a energia do abandono? Quando criança, minha mãe me mandou para a casa de uma tia. E lá, eu morei dos 8 anos até os 13. Eu criei meus filhos e éramos muito amigos. Mas depois que casaram, me abandonaram. Meu filho, para eu vê-lo, eu que tenho que ir no trabalho dele. E para ver minha filha não quer mais se relacionar comigo. Eu cheguei à conclusão que só pode ser a energia do abandono que está no meu subconsciente. Leila, minha querida, eu acho que tu já mencionou essa história para mim. E às vezes, Leila, em outras vidas, nós fizemos tanto mal para as outras pessoas. E que nessa vida, nós precisamos equalizar esse mal. Nós precisamos pagar esse mal com o bem. Eu não estou dizendo que é o teu caso, Leila. Mas também não estou dizendo que não é o teu caso. A probabilidade que seja o teu caso é gigantesca. Nós não sabemos os acordos que nós fizemos. Talvez esse abandono, Leila, ele te sirva de lição para alguma coisa. Talvez esse abandono por parte dos teus filhos, esse abandono ele tem 2 caminhos. Ele vai te transformar numa pessoa amarga, ou ele vai te transformar numa pessoa mais amorosa. E essa escolha é você que vai ter que fazer. Uma coisa que eu sei é que não se paga karma, ok? Não, perdão, vou remover a palavra pagar, peço desculpas por isso. Não se equaliza karma com negatividade. Se equaliza karma com positividade. Então eu tenho certeza absoluta que o caminho melhor para o teu desenvolvimento é que esse abandono te transforme em uma pessoa mais amável, mais doce, mais suave. Porque se esse abandono por parte dos teus filhos hoje está te tornando uma pessoa mais amarga, mais azeda, mais infeliz, esse abandono não está servindo o propósito dele. Porque o propósito dele é te tornar uma pessoa mais amável. E tu vai dizer, Dan, mas como? Isso é uma luta que você vai ter que descobrir, minha querida. Mas eu posso te dar uma dica. Hoje à noite, e por 10 noites, todas as noites antes de dormir, faça a seguinte oração. Hoje à noite, eu gostaria de ser levada a um lugar seguro. E nesse lugar seguro eu quero encontrar com os meus filhos. E eu quero resolver com eles todo o mal que eu fiz para eles e todo o mal que eles estão me fazendo. Eu quero que essa existência aqui seja suficiente para equalizar toda e qualquer diferença que nós tenhamos. E eu quero pedir perdão a eles por todo o mal que eu talvez tenha feito a eles. E eu quero perdoá-los
por todo o abandono que eles têm me dado e têm gerado na minha vida. Faça isso, Leila. Faça isso por 10 noites. Tudo bem que você não consegue encontrar os teus filhos aqui no mundo terreno, mas tu pode conversar com a tua filha. Tu pode conversar com o teu filho no mundo espiritual todas as noites. Tu pode passar noites e noites conversando com eles, aí tu vai dizer, mas eles não vão querer. Meu amor, é claro que eles vão querer. Eles não querem agora, eles não querem quando eles estão dentro do corpo, dentro do veículo, porque aí todas as memórias se acionam. Mas quando eles estão desconectados, estão no astral, é claro que eles querem. Não só querem, como eles precisam. Eles precisam que vocês tenham sucesso. Gente, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, até a tua sogra, até a tua sogra, gente, precisa com que as dinâmicas que vocês todos estejam vivendo hoje sejam mais positivas do que negativas. Ele vai dizer, é impossível. Não é. Não é. Todos precisam que essas dinâmicas sejam mais positivas do que negativas, porque aí sim há progresso, aí sim há desenvolvimento. Tá fazendo sentido para você? Eu espero que sim. Eu espero que sim. E depois, minha querida, que você fazer isso, por favor, manda para mim. Me fale como é que foi, ok? Eu recebi mais uma mensagem aqui, uma continuação da Leila. Ela disse, outra Leila, tá? Ela disse o seguinte, Dan, eu gostaria muito que você explicasse por que tem situações que se repetem entre gerações. Por exemplo, sou filha de pais separados, avós, bisavós e eu também. Dentro da família e outros também na mesma situação. Existe explicação? Existe, minha querida. Deixa eu voltar aqui. Existe sim. Me dê um minutinho só. Existe a explicação da ciência de que nós sempre repetimos o passado. Não adianta. Até que a nossa ficha caia, que a gente traga para a consciência, que a gente finalmente consiga aprender com aquilo e não precise mais repetir. Nós vamos sempre... Aí tem uma questão de genética, que a genética carrega padrões comportamentais, e essas dinâmicas, Leila, são comportamentos que levam a determinada situação, são comportamentos que levam a divórcio, são comportamentos que levam a separações. Ok? Então essas dinâmicas, elas acontecem. Daí a pergunta que se pode fazer, Leila, é o seguinte: tu disse, mas todas as gerações passadas tiveram divórcio, tiveram separação. Mas é ruim ter divórcio? Eu pergunto para você que está me ouvindo. É ruim ter separação? Sim ou não? Respondam para mim. Eu sei que muitos vão dizer que sim, que é ruim. Mas será que é ruim? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Será que o divórcio, será que a separação é tão ruim assim? Talvez não. Talvez aquele relacionamento viveu o tempo que precisava viver. Talvez aqueles dois viveram o suficiente que precisavam viver. Alguns dias atrás eu estava conversando, até se eu não me engano, foi com... A gente estava conversando aqui no nosso grupo Despertando para a Vida sobre relacionamentos. E eu acho, gente, que nem toda separação é ruim, que nem todo divórcio é negativo. Porque daqui a pouco essas pessoas já viveram, já cumpriram seus propósitos, já cumpriram seus contratos e acabou. Não precisa mais viver aquela dinâmica de dor. Não precisa mais viver aquele relacionamento doloroso.
Agora pode se libertar. Se liberta. E agora pode começar a viver relacionamentos mais saudáveis. Então, a Vanessa, lembrei, foi a Vanessa de Chicago que estava falando sobre isso. Um beijo para a Vanessa, acho que ela está aqui na escuta com a gente. Nós falarmos sobre isso, se eu não me engano. Então, daqui a pouco não é tão negativo assim. Mas, Leila, se te incomoda, ok? Tu poderia começar a olhar para isso. O que tu pode fazer é o seguinte. Tu pode começar a fazer esses questionamentos contigo mesma. Aconteceu isso contigo? Foi positivo ou foi negativo? Porque tem muitas pessoas com quem eu converso hoje em dia que me falam, Dan, foi a melhor coisa que me aconteceu. Me livrei de um carrasco. A nossa vida lá em casa como família começou a melhorar quando minha mãe se separou do meu pai. Ele continuou morando lá em casa, porque ele não tinha onde morar na época. Ela construiu uma casinha lá nos fundos de casa para ele até o suicídio dele. Se a minha mãe tivesse tido esse divórcio 20 anos antes, como ela disse, talvez eu não tinha nascido. Ela disse isso, querida minha mãezinha. Eu conversei com ela sobre isso. Ela teria talvez vivido uma vida mais feliz. Tem um assunto que eu quero muito falar com as pessoas, muito, talvez agora seja o momento, de que tudo que nos acontece porque tem que acontecer. E tudo que está predestinado vai acontecer. Gente, isso é uma grande bobagem. E nós precisamos quebrar esse paradigma. Antes de entrar nesse assunto, eu quero ler o comentário que a Leila escreveu. Perguntei para a Leila, foi ruim, Leila? Ela escreveu o seguinte: a minha separação foi ótima para mim. Eu estou sozinha, mas muito feliz, diz ela. Tá vendo? Então daqui a pouco vocês têm um padrão, e esse padrão não é negativo. Mas segundo as culturas religiosas, é uma grande vergonha, né? Imagina, é separada, é largada. O que é isso? É feliz, está liberta, cumpriu os seus propósitos, cumpriu os seus acordos e agora está livre para experienciar a beleza de viver na Terra, experienciar a lindeza de sentir seu corpo, de compartilhar momentos leves, de compartilhar emoções, de observar essas emoções e vivê-las de uma forma saudável. Se livrou de quem a chicoteava, se livrou de quem a culpava e agora vive mais leve. Um assunto que eu tenho pensado muito é essa ideia boba de que muitos nós carregamos de que tudo que nós planejamos, tudo que está no nosso destino vai acontecer. Não vai. Nem tudo que está predestinado para você vai acontecer na tua vida. Muita coisa que não está predestinada para você vai acontecer na tua vida. Sabe por quê? Porque aqui embaixo existe algo chamado livre-arbítrio. Existem casos, gente, de pessoas que se prepararam para situações específicas, se prepararam lá no mundo espiritual, chegaram aqui com o véu do esquecimento, não tomaram as escolhas, não fizeram as escolhas como poderiam ou como haviam programado e não seguiram o planejamento. Então, pode dar errado? Pode dar errado, sim. Pode dar. É importante que a gente comece a falar sobre isso. Porque eu, por muito tempo, levei muitas situações da minha vida nas coxas. Sabe por quê? Porque eu sempre senti dentro do meu coração de que eu tinha um grande propósito aqui na Terra. De que eu faria coisas muito especiais. Então o que eu fazia? Por eu ter essa certeza muito grande, eu fazia muito pouco, quase nada. Por quê? Porque eu acreditava de que sempre
as coisas iriam acontecer para me beneficiar, para me aproximar cada vez mais do meu propósito. Então eu descobri que não é assim que funciona. De que eu preciso trabalhar muito duro em direção a esse propósito. O que vocês acham? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Maravilha. Olha só, nós vamos agora parar para o intervalo e eu quero tocar uma música muito especial para você. Curta essa música e a gente volta em um minutinho. Terceira parte direitinho. A Eunice pintou o cabelo. Eunice pintou o cabelo, meu amor. Gente, olha só. Tá linda, tá gata. Eu já gravei 3 partes, então 1 hora de a primeira parte do programa já está pronto. E eu vou parar por aqui, tá bom? Eu não devia ter tomado, eu tomei dois, vocês viram, tomei 2 dedinhos de vinho. Eu não tô pensando bem, gente, eu tô meio alcoolizado, eu não posso fazer isso mais, ok? Não, eu tenho que seguir o texto, então se fosse só falar, tudo bem. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos parar por aqui e amanhã à noite eu volto para continuar a gravação. Ok? Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado a todo mundo que participou da minha primeira gravação do programa. Daí amanhã eu volto, deixa eu desligar aqui, eu volto para fazer a segunda parte, ok? E aí se vocês estiverem disponíveis aí, entrem para a gente continuar, ok? Mas só para falar um pouquinho sobre essa questão que eu estava falando, sobre essa ideia que a gente tem de que tudo que é nosso, e é engraçado isso, gente, é engraçado isso porque tem coisas que eu sempre falei, mas também eu era mais jovem, e que hoje, ao ficar mais velho, ao estudar mais, ao me desenvolver mais, eu vejo que não fazem mais sentido, e é estranho ter que, e quando você fala as coisas, e as coisas estão gravadas, você fala para as pessoas, ou fala para os teus alunos, você é uma responsabilidade tua aquilo, e às vezes, e ultimamente eu me senti até um pouco constrangido com algumas coisas que eu ensinei alguns anos atrás, e uma dessas coisas é essa questão de que, mas também na época eu não sabia, na época era a verdade que eu tinha, mas era essa questão de que tudo que é meu sempre vai chegar até mim, e eu não acredito mais nisso. Eu acredito que existe o livre-arbítrio. Se tudo que é meu, ok, vai sempre chegar até mim, quer dizer que eu não preciso fazer nada. Quer dizer que eu não preciso fazer a minha parte. Quer dizer que eu posso simplesmente ficar na minha, ficar quietinho, de que tudo vai cair em cima de mim. Ou seja, de que as coisas irão acontecer sem muito esforço. E hoje em dia eu vejo que é uma bobagem isso, não é assim que funciona. De que eu preciso
usar do meu livre-arbítrio. Eu preciso usar da minha liberdade, mas usar sabiamente. Eu preciso fazer escolhas, eu preciso trabalhar, eu preciso ir em direção a essas coisas que eu acredito. E quando você fica... Às vezes a gente confunde ter fé, ok? Com passividade. Ou seja, eu acredito muito que tudo que é meu sempre vai chegar até mim. Tudo bem, isso é fé. Mas a passividade, mas isso é fé quando eu acredito e eu continuo trabalhando pra caramba, me esforçando, estudando, batalhando. Aí isso é fé, é a fé com obras. Só que às vezes a gente acredita... Eu teve uma época na minha vida que eu acreditei muito nisso, mas eu cruzava os braços e dizia, mas se tudo que é meu vai chegar até mim, não há muito que eu precise fazer. E aí eu desperdicei muito tempo com essa atitude. Então hoje, quando eu falo de que muitas coisas que nós planejamos no mundo espiritual não irão acontecer, e não irão mesmo, porque aqui nós estamos talvez indo na direção errada. Nós estamos talvez nos afastando das coisas que nós planejamos que nós faríamos. E aí é claro que elas não irão acontecer. É claro que a gente vai se desviar, que a gente vai ficar longe das nossas metas. Então, tudo que é meu vai encontrar uma forma de chegar até mim? Vai, desde que eu esteja fazendo todo o possível. Aí vai. Mas se eu cruzar as pernas e simplesmente acreditar que tudo que é meu vai chegar até mim, não vai. E é aí que a gente desperdiça muitas vezes partes enormes da nossa existência. Eu tenho pensado muito sobre isso. E quem sabe hoje a gente vai dormir com esse pensamento. Boa noite, Jade. Seja bem-vinda, querida. A gente vai dormir hoje com esse pensamento de que tudo que é meu talvez não chegue até mim. Tu vai dizer, mas eu vou dormir com pensamento negativo. Não é negativo, gente. Não é negativo. É um pensamento que vai fazer com que informações comecem a soltar do teu inconsciente e venham para o teu consciente. Que talvez nem tudo que é teu vai chegar até você. Por quê? Porque a gente precisa exercitar o nosso livre-arbítrio. E é aí que está um dos maiores desafios de nós vivermos aqui embaixo. Um dos maiores desafios de nós vivermos aqui na Terra. De que talvez nós não consigamos, por mais que nós queiramos, alcançar todos os nossos objetivos. Eu tenho pensado nisso. E se eu não conseguir alcançar todos os meus objetivos? Sabe o que eu tenho dito? Bom, eu vou fazer o que eu consigo fazer dentro das minhas possibilidades. Gente, eu preciso me dar crédito. Eu não posso me chicotear. Eu também vim aqui embaixo para me divertir, sabia? A gente veio aqui embaixo para experienciar emoções, gente. Quando nós estamos no mundo espiritual, há bastante tempo, nesses momentos entre vidas, nós não mais experienciamos emoções como nós experienciamos aqui na Terra. Lá, nós sabemos o que as pessoas pensam. Lá nós sabemos o que as pessoas irão fazer antes delas fazerem. Aqui é uma grande surpresa. Estar aqui na Terra, gente, é uma grande aventura. E é uma aventura incrível. Porque aqui nós não sabemos o que o outro pensa. Nós não sabemos o que o outro sente. Então isso se torna uma grande aventura. É por isso que a gente precisa fazer um esforço enorme para viver. E viver é se manter ocupado.
é se manter fazendo algo produtivo para você. Não precisa ser produtivo para o outro, mas precisa ser produtivo para você. Essa nossa ânsia de contribuirmos é muito importante, é muito interessante isso. Nos estudos da psicologia positiva, da ciência da felicidade, a gente aprende que uma das maiores necessidades que as pessoas têm é o sentido de dar algo, de fazer parte de algo maior. Isso é muito interessante. A gente pode traduzir isso como ser útil. Eu quero ser útil. Por que vocês acham que eu faço esses vídeos? Eu poderia estar deitado agora, amanhã eu acordo super cedo, eu trabalho o dia inteiro. Eu trabalhei 12 horas hoje, eu fui no médico. Mas eu estou aqui, com os olhos ardendo, fazendo o vídeo. Porque eu quero me aparecer. Alguns acham, o Dan quer ser famoso. Eu quero contribuir. Essa nossa necessidade de contribuir é muito grande. Eu tenho, a Maria tem, a Cris tem, a Janete tem, a Zuleika tem. Todo mundo tem. A Adri linda que está aqui, não sabia que estava aqui, Adri. Beijo. E essa nossa ânsia de contribuição é muito importante que a gente alimente ela. E às vezes o contribuir não é fazer um vídeo como eu faço, mas é lavar a louça, é arrumar a cama, é fazer café da manhã para quem você ama, é mandar mensagem, é fazer o seu trabalho bem feito, é fazer o seu trabalho com amor, não importa o que você faça, mas é fazer esse trabalho com amor. Isso é contribuição. Você pode ser cobrador do ônibus, você pode simplesmente cobrar as passagens, ou você pode olhar e dizer bom dia, seja bem-vindo ao nosso ônibus, que bom que te ver aqui de novo. Você pode fazer isso. Talvez, ok? Talvez nós estejamos hoje aqui para experienciarmos esse amor. O amor de nós fazermos para o outro. O que Cristo nos ensinou? Que nós precisamos fazer o que a gente quer que o outro faça para a gente. Quantas vezes em relacionamentos, em família, com o pai, com o filho, com o irmão, com o avô, com o marido, com a esposa, a gente fica na defensiva, a gente fica no cantinho esperando o outro fazer. Eu aprendi isso há muito tempo. Há muito tempo. De que tudo que eu quero que me façam, eu não vou esperar que me façam. Ou eu vou pedir, ou eu vou lá e vou fazer. E ao fazer, se a pessoa não receber a mensagem, que às vezes uns não recebem, eu vou dizer, fulano, eu fiz isso porque eu quero que você faça para mim também. Isso é relacionamento. Eu não tenho problema algum em fazer, antes de dormir, deixar bilhetinhos pela casa. Não tem problema algum de acordar mais cedo e preparar o café, porque eu adoro que façam isso por mim. Então daqui a pouco nós viemos aqui embaixo só para isso, gente. É só isso. E é tudo isso. Alguns meses atrás eu estava visitando a minha irmã, lá vem a choradeira. Eu estava visitando a Joyce ali perto de Tramandaí, onde ela tem uma casa na praia, em Areias Brancas, não é Areias Brancas. É um nome muito engraçado, todos os gringos de Caxias têm casa lá. Daqui a pouco a palavra vem. Arroio do... é um lugar lá, é uma prainha aqui no Rio Grande do Sul. E eu estava caminhando lá e eu vi umas nuvens assim muito interessantes. Eu fiquei pensando e eu comecei a conversar com a minha mãezinha. Arroio do Sal. Muito obrigado, Adri. Isso. Eu estava em Arroio do Sal, onde a minha irmã tem casa. Aliás, uma casa linda, bem pertinho da praia. Eu estava caminhando lá na praia alguns meses atrás, acho que. E eu estava conversando mentalmente com a minha mãezinha. E
E ao conversar, eu comecei a fazer esses questionamentos, porque eu sempre faço esses questionamentos. E eu olhei e pensei, olhei para aquela nuvem e pensei, mas meu Deus, será que é só isso? E alguém disse na minha cabeça, aqui no meu ouvido, e eu já aprendi que quando é aqui, é porque estão falando comigo. E alguém disse, eu acho que foi a minha mãe. Ela disse, meu filho, é só isso. E é tudo isso. É só isso e é tudo isso. E talvez foi só para isso e para tudo isso que nós viemos aqui para a Terra. Para experienciarmos esse amor. Experienciarmos, às vezes, um pouquinho de raiva. Experienciarmos um pouquinho de estresse. Experienciarmos um pouquinho de choro. Um pouquinho de riso. Um pouquinho disso tudo. Uma salada de frutas. Uma salada de frutas de todas as emoções. Experienciarmos o ódio para que a gente possa experienciar o amor. Experienciarmos o tesão para que a gente experiencie a calma. Experienciarmos a dor para que a gente experiencie a alegria. Que a gente pare de fugir dessas emoções. Porque talvez foi por essas emoções que a gente desceu e recebeu esse corpo e hoje estamos vivendo essas experiências. Para experienciarmos essas emoções. Que a gente possa parar de fugir das emoções. Parar de vê-las como bicho-papão. E começar a vê-las como amigos, como amigas, que estão nos proporcionando a oportunidade de experienciar o que é ser terreno. Porque nós não somos daqui. Essa não é a nossa casa. É por isso que muitos de nós nos sentimos completamente desconectados. Não nos sentimos pertencentes. E essa sensação é porque nós não somos daqui. Você não é da Terra. Você não é um terráqueo. Não. Nós estamos passando por experiências como voluntários aqui nesse planeta. E a nossa curiosidade por experienciar essas emoções que há milhares de anos não experienciávamos mais, foi que nos trouxe para cá. Então vamos parar de fugir da dor. Porque foi pela dor, foi para a dor que você veio para cá. Pare de fugir do tesão. Pare de fugir da raiva. Pare de fugir do amor, da alegria, da tristeza, das lágrimas e das risadas, porque foi por essas emoções todas que tu levantou a mão e disse, eu quero ir, eu me voluntario, tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Fiquem com Deus, fiquem com paz e nós voltamos amanhã à noite. Amanhã de manhã não vai ter live no grupo Despertando para a Vida, tá bom? Porque eu preciso dormir. Beijo. Amo vocês. Tchau, tchau. Até amanhã. Obrigado por me ajudar na gravação do programa. Tchau.